gente formatar um texto aqui, eu coloquei lá no Moodle, então vou mostrar o Moodle agora para vocês, vou voltar aqui para mostrar o Moodle para vocês, tá? Porque eu trouxe para vocês um texto, eu vou abrir primeiro o texto original, que é uma resenha de um livro, que resume, que trata, que traz, que recapitula, né, o conteúdo de um livro. Então, a resenha, a gente não pode, assim, só tratar como um resumo, porque quando o autor faz um artigo e monta uma resenha, ele acaba trazendo um pouco da opinião dele também sobre o livro, né? Então, ele não é só um resumo, mas ele faz um apanhado do livro, mas traz também considerações, traz algumas opiniões a respeito desse livro, tá? Então, isso que é uma resenha. Eu trouxe uma resenha de um livro bem interessante, que é um livro do Manuel Castells. Manuel Castells é um sociólogo que é referência como ele é sociólogo, ele discute muito as mudanças da sociedade provocadas pela tecnologia. Então, ele escreveu muito sobre isso, tem livros que são utilizados como referência, e eu trouxe para vocês, em especial, esse livro que fala sobre a internet, A Galáxia da Internet, Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. Então, esse é o texto completo, que é o texto da revista, que foi publicado, né? Então, o autor dessa resenha é o Felipe Silva e o Diego Braga, certo? Vejam que aqui está o nome do livro, né? A editora, ele é um livro de 2013, não é um livro tão recente, mas essa resenha aqui é um pouquinho mais recente, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que é de 2012 essa resenha, tá? É uma resenha sobre esse livro, eles vão tratar capítulo por capítulo, enfim, quem tiver curiosidade depois quiser dar uma olhada, tá? É um assunto bem interessante. Mas eu não vou usar ele desse jeito, porque desse jeito aqui, ó, fica muito ruim de copiar, ele é um PDF, tá? Eu não vou usar desse jeito. Eu preparei para vocês um documento que fica mais fácil de a gente levar lá para o nosso texto, tá? O que eu fiz aqui, ó, eu colei ele, tirei todos aqueles recursos de formatação coloridos, né? Colei só o texto sequinho, tá? Se preferirem, abram um PDF, digita a primeira parte, só digita ali o comecinho, tá? Não precisa digitar tudo. É que ele tem quase, aqui ficou 4 páginas, tá? Não é para digitar tudo isso, não. Copiem um pedacinho na casa de vocês para vocês fazerem um exercício, certo? Como é que a professora copia esse texto? E agora vem uma dica. Como é que a professora copia todo esse texto e vai levar lá para o Docs? Porque eu sei que em algum momento vocês vão fazer algum tipo de trabalho que vai acontecer isso, tá? Até no documento, no trabalho que nós vamos fazer, pode acontecer isso. Eu tenho um texto, né, que já está digitado, só que esse texto, ele tem uma formatação desse editor, e eu quero levar lá para o meu Google Docs. Como é que a professora faz? Gente, olha só, eu vou selecionar tudo isso. Tem 2 formas de selecionar, tá? Vocês não estão me vendo aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês o que eu estou fazendo. Eu estou clicando aqui no início da palavra, né? Segurando o botão do mouse e estou arrastando, ó, até o final. Essa é uma forma, tá? Para os textos que são muito longos, eu não gosto de fazer isso. Eu clico aqui no início, aperto no Shift, ó, cliquei no início, o cursor está piscando aqui no início, vou descer. Estou descendo lá no final, segurei no Shift e cliquei aqui, ó, no final do texto. Vejam que ele selecionou para mim tudo, tá? Eu gosto de fazer a seleção dessa forma, quando o texto é muito grande, às vezes você vai arrastar com o mouse e se perde. O mouse solta, dá algum problema. Agora, eu tenho que copiar isso, né? Ok? A gente falou sobre copiar lá na aula passada. Copiar é uma coisa meio universal, né? Funcionava para arquivo, funcionava no editor de textos, funciona no editor de apresentações. Então, no computador, de forma geral, o sistema operacional, ele é preparado para usar essa função. Então, eu vou usar as teclas, eu gosto mais, eu uso mais, funciona em qualquer lugar que vocês estiverem. Vou segurar o Ctrl e vou apertar o C. Ctrl C para copiar, certo? Quem preferir, pode clicar aqui, ó, tem um botãozinho, copiar, certo? Sempre vai ter. Em algum lugar, um botão copiar. Agora eu vou colar o texto aqui, e olha a dica, gente, eu posso dar o Ctrl V para colar, certo? Mas eu não vou dar o Ctrl V para colar, por quê?
Porque lá existe uma formatação. Naquele lugar onde eu abri, que pode ser o Word, o LibreOffice, qualquer lugar que eu tenha aberto, ou uma página da internet que você copiou o texto, ou de um PDF, ou de um e-mail. Se eu der Ctrl V aqui, ele vai trazer o texto e a formatação. Vejam, se eu usei uma fonte, um negrito, se lá está colorido, ele traz para cá esse colorido. Ele traz para cá a maneira da formatação. O tamanho da letra, a separação dos parágrafos. Eu não quero isso, eu quero trazer esse texto livre de formatação. Então, gente, eu não vou dar o Ctrl V para colar. Eu vou usar a opção editar. Vejam, no menu editar, colar sem formatação. Vejam, se eu quiser usar o Ctrl V, ele vai colar direto com formatação. Eu vou usar colar sem formatação. De novo, por que isso? Porque se eu tiver em algum lugar que tem alguma formatação, ele vai trazer para esse texto essa formatação. Dessa forma, eu trago para cá o texto e não trago a formatação. Às vezes a gente está numa página que tem um fundo verde, que tem uma letra azul, quero trazer só o texto para cá, de novo, editar, colar sem formatação, ok? Não veio a formatação, veio só a parte do texto. Isso pode ser bem importante para vocês quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, tá? Bom, vamos começar então pelo primeiro menu, o menu arquivo. Vamos ver o que nós temos de importante. Eu já tenho o meu texto que eu vou começar a formatar, certo? Tenho o texto aqui pronto que eu vou começar a formatar. Vamos começar então com o primeiro menu, que é o menu arquivo, tá? No primeiro menu arquivo, nós temos o compartilhar, que a gente não vai falar agora, o novo, que é para a gente abrir um novo documento, abrir para a gente abrir uma outra coisa, fazer uma cópia desse documento, fazer um e-mail, enviar esse documento por e-mail. Então, se eu tenho esse documento e eu quero salvar ele para o meu computador, eu vou fazer um download. Vou trazer ele da nuvem, porque agora ele está na nuvem, para o meu computador. Eu posso fazer isso e trazer um documento do Word, posso fazer isso, trazer um documento do LibreOffice, mas olha uma opção que ele tem aqui embaixo, ó, documento PDF. Então, vejam, se eu tenho esse documento e quero transformar ele em PDF, eu vou usar a opção arquivo, fazer um download em PDF. Ele vai baixar esse documento para mim em PDF, certo? Posso trazer ele como Microsoft Word para depois editar de uma outra forma. Posso trazer ele como um ODT, certo? Então, tudo que está aqui na nuvem pode descer para o nosso computador, pode ser trazido para o nosso computador. A opção é menu, arquivo, fazer download. Ele vai pensar um pouquinho, ó, já fez aqui o PDF, ó, o PDF daquele texto que estava lá, do jeito que estava lá, porque a gente não mexeu nele ainda, tá? Deixa ele processar aqui, porque ele sempre faz essa. Ó, tá aqui prontinho, tá? Tudo que eu salvo no meu computador, tudo no meu computador, fica dentro de downloads, que é uma pastinha que eu tenho aqui, ó. Tudo que eu salvo fica aqui dentro, ó. O computador de vocês deve ter essa pastinha também, tá? Fica aqui, ó, certo? Depois eu posso jogar para uma outra pasta, botar lá no Cigar, tudo fica aqui dentro da pastinha downloads, ok? Então, voltando lá, voltando para o menu arquivo, histórico de versões a gente vai ver depois. Aqui eu tenho a opção de renomear, mas vocês já viram que é bem simples, é só clicar aqui que a gente já faz o renomear, né? Posso mover para uma pasta, posso adicionar um atalho, mover para a lixeira, que tem detalhes, e agora a gente vai ver esse aqui, ó, configuração da página. Esse a gente vai precisar utilizar. Vou mostrar de novo, tá? Arquivo, configuração da página. Aqui na configuração da página, vocês vão escolher se vocês querem aplicar só para o documento selecionado. Eu não selecionei nada, então vou aplicar em todo o documento, tá? Você tem a orientação, retrato ou paisagem, né? Vou fazer uma demonstração aqui, então, né? Retrato, quando a gente está falando de retrato, a gente está falando de uma folha desse jeito, né? Então, ela está assim na vertical, certo? E quando a gente está falando da paisagem, a gente está falando de uma folha desse jeito, na horizontal. Então, é isso que essas duas opções estão determinando aqui. Se eu vou trabalhar com a minha folha assim, né, na vertical, ou se eu vou trabalhar com ela assim na horizontal. Retrato ou paisagem. Ele tem aqui também o tamanho do papel, nesse caso eu estou usando o A4, certo?
Tem aqui a opção de cor da página, que é o fundo, né? Estou usando o branco. E aqui as margens são importantes, tá? Normalmente, o que a gente usa para as margens é a parte superior, 3 centímetros. Então, estou falando dessa margem aqui, ó, desse espaço que vai ficar aqui, ó. Normalmente 3 centímetros. A parte inferior, que é o que vai aqui embaixo, 2 centímetros. A parte da esquerda, então, desse lado aqui, a minha margem, 3 centímetros. E a parte da direita, 2 centímetros. Já está em centímetro aqui em cima, é só inserir. Então, 3, 2 e ok. Nesse momento, ele vai definir, então, as margens e o tamanho de folha que eu vou trabalhar. Então, 3 centímetros aqui em cima, 3 centímetros desse lado aqui, que é a margem esquerda, 2 centímetros na margem direita e 2 centímetros aqui na margem inferior, certo? Isso foi o importante dentro do menu arquivo, ok?